Olá, meus caros, momento da pregação no ar, por esse que vos fala Bruno G, dando prosseguimento à série de predicações ou meditações no livro de Provérbios. Vamos nessa edição abordar o capítulo 26, versículo 1 em diante. Vamos lá, sem delongas. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Na versão internacional, na nova, diz o seguinte: como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. É óbvio, né? Que não existe neve no verão. Talvez com as mudanças climáticas um dia aconteça. Chegou a gear em determinados lugares, inclusive no Brasil, no verão. Parece que até nesse ano. Agora, nevar, né? Difícil. E do mesmo modo que colher na chuva, né? Ou chuva na colheita, quando você vai exatamente trabalhar na chuva, né? E principalmente quando dá aquela chuva torrencial em que boa parte até mesmo da colheita se perde. Então é impróprio ou não tem como colher, né? É impossível. Do mesmo modo, destarte deve ser a honra. Ela é inapropriada para o tolo. O tolo não deve ter honra alguma. Imagina se você for dar, né, honrarias ao tolo. O que vai acontecer, né? Só no carnaval se dá, né, honrarias ao bobo da corte. Aí é fantasia, é brincadeira, né? Na vida real isso não procede. E se proceder, quem assim fizer, a nação que estiver sujeita a este, com certeza irá sofrer danos, até eu diria irreparáveis. Então, sejamos sábios, né? Não vamos dar honra, vamos prestar homenagens aos tolos, aos bobos. Só no Brasil, que é o país da inversão, do contraditório, do contrassenso, é que se dá honra ao tolo, né? Ou ao fantoche, ou à fantasia, ou ao palhaço, como o povo de São Paulo voltou no palhaço Tiririca. No entanto, o palhaço, personagem que foi voltado, né, fez mais coisas interessantes do que os que lá estavam em Brasília. É óbvio que por trás do palhaço tem um homem digno e honrado. E esse, inclusive, foi o sujeito que mais compareceu nas sessões da Câmara de Deputados Federais, mostrando exatamente o contraditório de tudo. No passado, como voto de protesto, acabaram elegendo um personagem também, se eu não me equivoco, era um macaco, ou um personagem que seria um macaco, uma coisa assim. Então veja, de modo irônico e de protesto, ok, mas na realidade, na prática, não dá para se fazer uma coisa dessas. Se você entregar a responsabilidade de uma grande empresa a uma pessoa que é incapacitada para tal, você vai ver o tamanho do
deságio, do prejuízo. Imagina uma nação, né, como presidente. Imagina algo maior, para você ver o tamanho do estrago que isso pode exatamente ocorrer. Versículo 2: como o pardal que voa em fuga, isso é na nova versão, e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O versículo da antiga versão diz: como passa no seu vaguear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Quer dizer, a maldição sem motivo algum não vai acontecer, mas quando tem um motivo, acontece. Por exemplo, que sentido faz o que ocorreu com o povo israelita ao ser comprado pelo prêmio de Balaque? Balaão proferir maldição sobre Israel, se Israel não tinha feito nada de mal contra quem quer que seja. Só foi uma inveja de Balaque, porque queria mais destaque e autoridade que nem o povo de Israel. E nós sabemos o resultado dessa história. Deus fez Balaão converter a sua maldição em quê? Em bênção. E mais tarde o povo israelita acabou caindo no pecado. E mais de 20 mil pessoas israelitas, se eu não me equivoco, morreram. Veja, teve um motivo, foi o pecado. O pecado é o motivo pelo qual vem a maldição, porque o salário do pecado é a morte. Foi o que aconteceu com os israelitas. No entanto, quando não se tinha nenhuma maldição, quando não se tinha nenhum motivo, que eles andavam observando as leis de Deus e não se prostrando diante de outros deuses, que foi o fato exato pelo qual veio a derrocada deles e a morte, a maldição de Balaão não os atingiu. Então a maldição, o sofrimento só acontece quando tem justo motivo, quando a pessoa é perversa, quando a pessoa não está na graça de Deus, quando ela é mentirosa. Do mesmo modo, a pessoa que é honesta, sincera, ela não pode proferir maldições quando ela não tem 100% de certeza que a outra pessoa lhe fez mal. Bom deixar nas mãos de Deus. Mas quando ela tem razão, Jesus disse para os seus discípulos: se tiveres fé, fareis obras igual a essa, até maiores. Quando ele olhou para aquela figueira e os discípulos ficaram pasmos ao verem Jesus amaldiçoando aquela figueira e ela se secando. A mesma coisa acontece, porque Deus sabe aquele que anda de modo sincero, que quer fazer a obra de Deus, que ama o seu próximo. E quando alguém se levanta, é adepto do maligno. E não é se levanta uma, duas, três vezes. Se levanta assiduamente, constantemente, contra o servo de Deus. Uma hora ele perde, entre aspas, a paciência. E essa maldição pode ocorrer. Nós temos o exemplo de Paulo. Paulo amaldiçoou o procônsul. Vamos lá ler, que parece que é uma mentira. E tem aí um pastorzão que fica refutando, dizendo que isso não é bíblico, não é cristão. Ora, quando o servo de Deus, a serva de Deus está fazendo a obra de modo coerente, correto, e ela tem algum atrapalho, Deus age. Atos 13, na igreja de Antioquia, veja só o que ocorreu. No versículo, vamos mais adiante,
6, que diz o seguinte: e havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mago, falso profeta, chamado Bar Jesus, o que estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, esse chamado assim Barnabé e Saulo, que era Paulo. Procurava muito ouvir a palavra de Deus. Quem que procurava ouvir a palavra de Deus? O varão prudente, procônsul Sérgio Paulo. Mas resistia-lhes Elias, ou Elimas, o encantador, que assim se interpretava o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Paulo, que também se chamava Saulo, que também se chamava Paulo, cheio de Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, versículo 10, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Versículo 11, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina, pregando o evangelho. E vem o adepto do inimigo, vem o servo de Satanás, que é mágico, que é bruxo, que é feiticeiro, atrapalhar, dizer que é mentira, taxar o homem e a mulher de Deus de falso, de impostor, de charlatão, de larápio, ladrão e outras coisas, mais outros rótulos, né, que se tem, porque por conta dos hipócritas, por conta dos falsificadores da palavra de Deus, é que os verdadeiros cristãos acabam pagando o preço, porque o povo acha que é tudo errado, generaliza, mas existe lado podre, ou coisa podre em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é instituição, e não seria contrário no meio dos cristãos. Até o próprio Jesus disse que existiria o joio e o trigo. O próprio Senhor Jesus disse que existiriam muitos em seu nome que fariam milagres, maravilhas, expulsariam demônios e curariam os enfermos, mas por conta de estar de modo equivocado na presença de Deus, não entrariam no reino dos céus. Isso para nos acautelar desses tais que acham, porque tem o dom de Deus, que são grandes pessoas, são grandes coisas, o dom Deus dá sem arrependimento, mas não salva ninguém. Então, imagina só, nessa situação, nessa circunstância, alguém vem atrapalhar, impedir de você pregar o evangelho, de fazer a obra do Senhor, de ganhar almas, até mesmo de você querer avançar profissionalmente, querer ter uma vida melhor para assim implantar no reino, no evangelho, para pregar, para salvar almas, e vem um atrapalhar, se aquela maldição não vai vir. É óbvio que vai vir. Eu já presenciei isso com meus próprios olhos. Eu já falei isso e aconteceu. Ah, mas tu é macumbeiro, tu é feiticeiro. Não tem nada disso. É o poder do alto, poder de Deus, poder de amaldiçoar e de abençoar. Ah, não existe, mas existe, ficou na lei. Não existe? Extrapola então os limites de Deus. Impede os servos de Deus fazer a obra, para você ver, sentir na pele. Faça. Atenta a Deus, para você ver o que acontece. Vai tentar a Deus para perecer que nem pereceu a família de Coré no deserto. Ah, porque não acontece, não vai abrir as terras, não vai a terra abrir como uma boca e te engolir. Eles não pensavam que iriam ser engolidos pela terra, e foram. Então, atrapalha os planos de Deus. Operando Deus, quem impedirá? E eu já tenho entregado nas mãos de Deus algumas pessoas que estão me fazendo mal, impedindo de eu avançar. Eu ainda não pedi nada, só pedi para que Deus tome conta. A hora que abusar da minha paciência,
a coisa vai acontecer. Porque Deus é Deus, meus caros. Deus é Deus. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o ímpio semear, ele vai colher. Aí vem os predicadores da humanidade, do humanismo mesmo, dizendo: não, isso aí, olha, amaldiçoando as pessoas, isso não é de Deus, não é divino, porque a Bíblia diz para nós amar os nossos inimigos. Ora, para começar, o nosso inimigo não é contra a carne, nem contra o sangue, é contra as hostes, principados, hostes e exército maligno. E se o inimigo está perturbando o sujeito, o inimigo tem que sair. E se a pessoa está fazendo dela própria, ela tem que se envergonhar. É o temor. Porque se fosse assim, Ananias e Safira não sofreriam por enganar os servos de Deus. Ah, mas só aconteceu naquele tempo, né? Os cessacionistas, os que cessaram tudo, né? Não existe mais milagre nos tempos presentes. Só aconteceu para aumento do evangelho, agora não acontece mais nada. Não acontece mais nada porque não tem santificação, não tem realmente engajamento para fazer a obra de Deus, para ganharmos para o reino de Deus, para santificar e Deus operar maravilhas. É por isso que não acontece mais nada, porque a carnalidade tomou conta. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de mundo tem se esfriado, inclusive o amor para com Deus, para fazer a obra de Deus e outras coisas mais. Então não venha com essa. Quando tem motivo, sim, a maldição vai acontecer. Quando não tem, ela não acontece. Então fique tranquilo. Se alguém está proferindo mal contra você e você está certo, você está no caminho de Deus, você está amando Ele sobre todas as coisas, é o próximo a ti mesmo, você tem a isenção. Você está imune a isso. Você tem a proteção, melhor dizendo, você tem o escudo de Deus. Você tem os anjos que pelejam por ti, designados por Deus, porque você o teme. Então fique tranquilo. Só não vacile, né? Porque se você vacilar, a maldição já vem automaticamente com ou para você. Lembrando do caso que eu já falei de Israel, que não foi amaldiçoado pela compra da maldição, mas foi amaldiçoado por conta de se desviar do caminho do Senhor. Vamos lá. E isso serve aí para quem tem medo de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria, de mesa redonda, de macumba branca ou preta, o que for. Não pega, meus caros. Do mesmo modo, não tem maldição hereditária. Não existe maldição hereditária. Para quem está em Cristo Jesus, não existe nenhuma condenação a mais, nenhum mal a mais. Porque toda maldição, todo mal foi cravado dele na cruz. Agora, se você se afastar da doutrina do Senhor, que é amor, realmente os males virão. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. Ao versículo 3. A nova versão vai dizer: o chicote é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. É verdade. O cavalo tem um açoite para que ele fique no lugar, para que ele avance, para que ele ande, né? E principalmente naquela época que se usava bastante o cavalo como meio de transporte. Imagina, não tivesse o açoite, o cavalo ia entrar em disparada e você não teria rédea, nem como. Então o açoite é para o cavalo, para ele estar de acordo com o que você, aliás, como você quer. O freio para o jumento, também é um meio de transporte, ainda é somente no interior aí das cidades, Brasil, por exemplo. E a vara é para os tolos. A vara, né, e a vala também, né?
não é para os sábios, não é para aqueles que têm, né? Paulo vai falar que para quem são as prisões, para os iníquos, para os fornicários, para os parricidas, marricidas, e por aí vai. O castigo é para o criminoso. O castigo e a repreensão é para o tolo, não é para o bom, não é para o cidadão de bem, né? Então veja só, se não existisse crime, não existiria repreensão, açoite. Só existiria talvez um aviso, uma recomendação, como ocorreu da parte de Deus para Adão e Eva, mas quando eles desobedeceram, aí teve o castigo, o açoite, e continuou tendo, né, nas suas próximas gerações, porque a geração toda se contaminou por conta desse pecado. Então, veja só, se a mente não ajuda, o corpo apanha. Se você é tolo, é nécio, vai sofrer as consequências. Chibatadas nas costas. Aí muitos podem até associar, então Jesus foi tolo porque levou chibatadas nas costas. Jesus é um caso à parte. Cumprimento de profecia. O Filho de Deus, imaculado, se fazendo pecador por nós. Fazendo até, eu diria, de tolo por nós. Mas ele não tinha nenhum pecado. Ele não era nenhum retardado, otário, nécio, imprudente. Foi condenado injustamente. E está se falando de verdadeiros nécios mesmo. Ok? Vamos seguindo aqui. Não responda ao tolo segundo as suas estutícias, ou a sua estutícia, para que também não faça semelhante a ele. Você venha responder a sua estutícia. Na nova versão diz: não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário você se igualará a ele. É óbvio. Você, quando revida, você se torna a mesma pessoa. Por exemplo, um criminoso vem fazer mal para você, você matando esse criminoso, você se torna um criminoso que nem ele. Então você tem que ter autocontrole. Claro que existem situações em que se valer da força, legítima defesa, Estou falando em casos em que dá para contornar a situação, em que você pode se valer de outros artifícios, de outros meios para resolver a questão, tá? Então pense bem com relação a isso. Você às vezes condena tanto a prostituição, mas poderá estar fazendo a mesma coisa ao responder ou falar, conversar com uma meretriz e começar a nutrir os seus pensamentos. Você condena tanto o crime, mas quando você está conversando com o criminoso, respondendo o criminoso, você já está se tornando porque está participando das suas más obras. Uma palavra forte, mas é a verdade, tá? É óbvio que existe a exceção à regra, mas a regra é essa. Versículo 5: responde ao tolo segundo a sua estutícia, para que não seja sábio aos seus olhos. Responda ao insensato, na nova versão, com a sua insensatez, merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Veja bem, no versículo anterior dizia: não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Responda, no versículo 5, ao insensato com a sua insensatez. Merece. Do contrário, pensará que é mesmo um sábio.
Quer dizer, responda ao insensato como a sua insensatez. Não é com igual a insensatez. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Porque senão ele vai pensar o contrário. Primeiro então você parece contraditório, mas não é tanto assim. Não responda ao insensato com igual insensatez, né? Do contrário, você se igualará a ele. Já o versículo 5 diz para fazer contra como a sua insensatez merece, né? Quer dizer, você ser irônico. O sujeito vem dizer: ô tanso, você não vai revidar, dar um soco, uma porrada, ou até mesmo dizer, sou eu mesmo que sou o tanso, sai daí, tansão. Você responder assim, então você diz assim: realmente eu sou tanso. Acabo da distinção, seja irônico. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio, né? Você deixar ele cantar de galo, realmente ele vai achar que ela é o grandão, é o pimpão. Então é resposta à altura, né? Você não vai cometer o mesmo crime que ele, se for um caso de crime, mas se for no campo das palavras, ele diz uma coisa, você diz outra. Responde igual a sua sensatez. Diz eu sou mesmo. Aí a placa aí, a placa, a dissensão e outras coisas mais. Ainda mais quando ele quer se aparecer, né, diante do povo. E pode ser até por outros meios, né? Não só pela ironia, como silêncio, desprezo, né? São respostas à altura. O que ele quer é fazer você se indignar e falar palavras que não convém ser faladas, ser ditas. Os pés corta e o dano bebe. Quem manda mensagens pela mão de um tolo? A nova versão: como cortar o pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo. É verdade. Você vai ter como pombo correio, né, o sujeito que é tolo. Não, vai lá, diz pra mim, vai lá, faz pra mim. E a decepção que você vai ter mais tarde, o resultado disso vai ser desastroso, porque você tem que falar. Lembra daquela brincadeira do telefone sem fio? Fazia na escola, né? Toda a vida, quase, praticamente sempre, quando se dizia uma frase, no final daquela ligação se tinha uma outra frase. Quem encontra um conto aumenta um ponto. Nunca sai literalmente, ipsis literi, da forma como você mandou dizer. Sempre tem um acréscimo, quando não uma má interpretação da própria pessoa que recebe, porque você está mandando um terceiro que não tem talvez tanta habilidade para passar uma mensagem. Então é melhor você falar do que mandar alguém falar. Isso serve para tudo na vida, inclusive para arranjar uma mulher ou um homem, ter relacionamentos amorosos, sociais. É necessário você ir, na cara dura e dizer, na lata, que você mandar terceiros dizer, que você criar contendas, ou que você mandar terceiros, veja que seja feito, ou seja, para fazer coisas boas, como já disse, um relacionamento. Eu gostei de ti, quero ficar contigo. Poxa, ele não tem coragem, Espera que a pessoa já vai pensar assim. E se a pessoa é tola mesmo, ela vai mandar um tanso desse falar comigo dessa forma. Eu não sei quem é mais tolo, ele ou esse. É um exemplo.
Então é como cortar o próprio pé ou beber veneno. Veja só, fazer mal a si mesmo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como pendem inúteis. No versículo 7, como as pernas do coxo que pendem frouxas, aqui até a versão mais antiga é mais clara. Como as pernas do coxo que pendem frouxas, assim é proibido, proibido não, assim é o provérbio na boca dos tolos, é verdade. De nada serve, cada vez pior, simplesmente para enfeite. Tomemos cuidado. Como que prende a pedra preciosa na funda, assim é aquele que dá honra ao tolo. Versículo 8. Como amarrar uma pedra na tiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Você vai amarrar uma pedra na tiradeira, né? Assim é prestar honra ao insensato. Por quê? Se você atirar com a funda ou estilingue e não tiver direção, né, nada adianta. Se você tiver com aquela pedra e não poder atirar, nada adianta. Se você tiver com aquela pedra segurando e não podendo agir, assim é prestar honra ao insensato. Só serve de atrapalho, não é? Não tem foco, não tem objetivo, não tem precisão, não se tem nada. Então pouco adianta. Como um ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio da boca do sensato. Como um ramo de espinho nas mãos do bêbado, ele vai se cortar todo, porque ele está bêbado ainda com o espinho na mão. Assim é o provérbio na boca do sensato. Assim é aquilo que Jesus diz: dá as coisas santas aos porcos, e aliás, dá as pedras aos porcos e as coisas santas aos cães. É o que Salomão está dizendo aqui. Quando você dá as coisas santas aos cães, que são aqueles que hão de ficar fora do reino de Deus, diz lá em Apocalipse, os cães são exatamente os que são delinquentes, são as pessoas mais desprezíveis do mundo, e muitos até consideram que sejam os que se desviaram do caminho do Senhor, que conhecem a verdade e não voltam mais para a verdade. Então, se você dá as coisas santas a esses cães que conhecem a verdade e não querem obedecer a verdade, você está fazendo tolice. Inclusive Pedro fala, né, que aquele que se desvia do caminho do Senhor, e é aí que surge então o significado de cães, é como uma porca lavada que volta espojador de lama, e como o cão que engole o seu próprio vômito. Então, não entregamos as coisas santas aos cães, aqueles que não querem nada. Aqueles que não querem ainda querem pedir aqueles que querem. Fariseus, hipócritas, religiosos. Do mesmo modo, não entregamos as pérolas aos porcos, que também são desviados. Nós vamos entender à luz de Pedro. Porque era uma porca lavada, eram porcos lavados, que não estavam mais no chiqueiro, né? Não estava mais na pocilga. E depois, por conta de burrice e insensatez, vamos colocar assim, voltaram ao seu estado, ao seu status quo, seu estado de anteriormente, ou anterior. Então não demos isso, porque esses são tolos. Os verdadeiros tolos são esses que conhecem a verdade e não praticam ela. Porque o próprio Jesus disse, e os apóstolos também disseram, que nós devemos praticar, porque é só por meio da prática que realmente iremos ser justificados. A teoria ou da teoria nada se vale. E vale a prática. E colocar esses ensinamentos
no nosso dia a dia. Vamos seguindo. Estamos no versículo 9, vamos pro 10 agora. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. Como o arqueiro que atira ao acaso, eu estava falando lá da pedra, tá vendo? A pedra que está no estilingue e não é usada, não adianta. Do mesmo modo, aquele que atira é por atirar. Não tem foco, não tem motivo, não tem objetivo, não tem razão. Assim é quem contrata o tolo o primeiro que passa. Porque não tem serventia alguma, não tem utilidade nenhuma, é imprestável. Você vai querer algo ou alguém para lhe incomodar, ou uma pessoa para somar, para agregar, para lhe ajudar de fato. Isso serve para o casamento, isso serve para a vida conjugal, isso serve para a vida profissional, isso serve para todos os âmbitos da nossa vida, todas as áreas. Você tem que escolher uma pessoa boa, sábia, sobretudo. E do contrário, meus caros, você vai ser pior do que o tolo. Minha avó sempre contava isso para mim. E é uma verdade, é um provérbio, né? Te ajunta com o bom, serás o melhor dele ou deles. Te ajunta com o mal ou com o perverso, serás o pior dele ou deles. Então é isso. Se você está com gente boa, você vai ser melhor do que eles. Se você está com gente más, ruins, péssimas, você vai ser pior do que elas. Então um decreto ao tolo, um decreto ao insensato, um decreto ao pervertido, ao descrente, que conhece a verdade e não quer obedecer, aos perros, aos cachorros e aos porcos, simbólicos, que são exatamente os que se desviaram do caminho do Senhor. Não se desviar de uma igreja, não se desviar de uma instituição religiosa, até porque não tem como se desviar de igreja e de instituição religiosa, pois da instituição religiosa sim, mas não da igreja, porque nós somos a igreja, o templo vivo do Deus vivo. E ele não habita em templo feito por mão de homens. Ele habita no templo santo, criado por ele mesmo. Somos nós. Vamos seguindo, meus caros. As más conversações corrompem os bons costumes. Então tome cuidado com quem você anda. Já diz o ditado: me diga com quem andas, que eu te digo quem sois, né? Quem és. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Não foi falado lá para Pedro? Parece que Pedro bebeu aqui da fonte de Provérbios, né? Salomão: como o cão volta ao seu vômito, ele come o seu vômito. Versículo 12, né? Como o cão que se torna seu vômito, aqui também diz na versão antiga. Assim é o tolo que reitera a sua estultícia, que continua na sua estultícia, que alcançou a liberdade, alcançou a bênção, foi sensato, passa a retornar a ser insensato. Versículo 12. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele? Versículo 12 aqui no velho. Tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no tolo do que nele? Olha só. Claro, você conhece alguém que se julga sábio? E é uma afirmação, há uma esperança mais para o insensato. Porque o sujeito que se julga sábio, que acha que é o tal, ele é mais tolo que o tolo. Nós não podemos deixar a arrogância tomar conta dos nossos corações, a soberba, a vanglória, porque a sabedoria se dá por meio da humildade, porque por meio da humildade você tem honra, e tendo honra você é sábio, principalmente honra de Deus, né? Versículo 13, o preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz ruindo nas ruas. Repete, já falamos aí desse versículo, né? Tá falado em outros capítulos de Provérbios. O leão sempre está, aliás, o preguiçoso está sempre procurando uma desculpa, né? O leão vai me matar, não vou lá não. O leão está no caminho, não é feroz, está ruindo pela rua, tá vendo o rugir dele, ó, aí,
Não, não dá, não dá, não dá. Aí coloca a desculpa no leão da tribo de Judá, né? No leão que anda bramindo, procurando a quem possa tragar. Não, o inimigo tá lá, eu não vou mexer com o inimigo, eu não vou dar um chute na macumba, eu tenho medo de macumba. Eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Eu tenho medo também do leão da tribo de Judá. É muita justiça, é muita ferocidade, ele é muito feroz, muito voraz, muito terrível. Não. Até para isso podemos aqui meditar, já que meditamos de outras formas nas edições passadas. Vamos meditar com esse prisma, né? Do preguiçoso religioso, daquele que quer estar aposentado espiritualmente, ficar de braços cruzados e não fazer nada. Eu já fiz o que eu tinha que fazer, agora não dá mais para fazer, porque também eu tenho que fazer outras coisas nessa vida, e agora o leão aí está, né? Satanás, eu já não estou tão revestido assim, com a armadura de Deus, eu não vou para... Faz certo, mas tem gente que usa esse pretexto para não ir mesmo. Ele é capaz, porque em Cristo Jesus ele é mais que vencedor, mas ele não quer ir. Não quer fazer a obra de Deus, sempre inventando algum empecilho, algo a mais para deixar de fazer. Deus está olhando. Olha, preguiçoso, te converte com as formigas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. Vira para um lado, vira para o outro, não tá bom, dorme mais um pouquinho, dorme mais um pouco. Abre a boca, fecha a boca, né? Boceja daqui, boceja de lá, cruza os braços, cruza as pernas, abre os braços, abre as pernas, faz um exercício físico na cama. Ele faz ginástica na cama, faz obras aeróbicas, né? Exercícios aeróbicos na cama. É maravilhoso. Óbvio que eu não estou falando com pessoas que estão acamadas devido à sua doença, né? Que precisam da misericórdia de Deus. Estou falando aqui do verdadeiro preguiçoso, a regra, né? Pelo amor de Deus, sejamos tansos. E também não estou falando daquele que está com depressão, né? Que está com alguma patologia, psicopatologia, está na cama por conta daquele mal. Agora estou falando de pessoas que realmente são preguiçosas, tem saúde, tem até mesmo bens para viver, tem que controlar esses bens, ou trabalho, emprego, e não chego no horário certo no trabalho, né? Sempre chego bocejando, né? Irritadiço, porque acordaram antes do tempo, de mau humor. Esses preguiçosos aí, ou preguiçosos, né? O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-lo de volta à boca. Aí Salomão tá pegando pesado, né? O sujeito tem até preguiça para comer. É brincadeira, eu ouvia muito isso quando era criança. Rapaz, a gente tem preguiça para comer, derrama tudo no chão. Que isso só fique na nossa fase infantil, né? A infância, porque olha, na vida adulta ter preguiça para comer é brincadeira. O preguiçoso considera mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Preguiçoso é assim, ele é sábio, ele sempre tem a resposta na ponta da língua, né? Para exatamente justificar o seu erro, justificar o injustificável. Como alguém que pega, esse versículo eu gosto, é maravilhoso, grife. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Veja só, vai pegar um cãozinho aí pela orelha, vai. Eu já fiz esse teste, vou pegar meu cão, que é dócil até, é um vira-lata. Pega ele pela orelha, até o vira-lata, você pegando ele pela orelha, você vê se não vai reagir. Se não com uma mordida, mas com uma patada, dependendo do tamanho dele. Então não tem como, aquele que se mete em discussão alheia, né?
Tá perdido, já perdeu a razão, o senso. Em briga de marido e colher, ninguém mete a colher. Já diz o ditado. Quem geralmente, por exemplo, separa brigas de jovens, mancebos, de qualquer pessoa que seja, geralmente é o que mais sofre, é o que está mais propenso a levar chutes e pontapés, quando não uma facada, um tiro e ser morto. Então não se mete em discussão alheia, não se mete o bico. Quem não for chamado não mete o bico. Coisa não é contigo, só tá fora, porque consequências você vai ter desastrosas. Quando não vai ser envergonhado. Lembramos do episódio de Pedro, um soldado Malco. Pedro deu o quê? Uma espadada na orelha para cortar. Na realidade, muitos afirmam que ele queria era cortar a cabeça do soldado, mas errou, pegou na orelha. E Jesus mostrou que não era necessário aquilo, que a discussão, né, o debate era entre ele e a justiça, entre a justiça dos homens e a justiça divina, e que nenhum homem ou terceiro poderia se interferir ali, podia intermediar ou meter o bico. Tanto é que Pedro vergonhosamente vai ter que pegar a orelha, colocar na cabeça do sujeito, para que ocorra o milagre de Deus, e pedindo perdão ao sujeito, né? É o que acontece com muitos que se intrometem de supetão em brigas. Você está sujeito inclusive a ser envergonhado. Então, o conselho de sábio: não te intrometas em questões alheias. É como pegar um cão qualquer pela sua orelha. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Olha, grifa esse versículo 18 e 19. 18 e 19. Muito bom esse versículo. Na velha versão diz o seguinte: como o louco que lança de si faíscas, flechas e mortandades, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: fiz isso por brincadeira, né? Não tem aquela máxima: ah, não é brincadeira, tô brincando. Acho que uma brincadeira de mau gosto, né? Acho que brincadeira é essa que fere a pessoa, que faz mal. Então, como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é um homem que engana o seu próximo e diz que é de brincadeira, porque ele vai ter a consequência. Ele vai enganar, ele enganou, mas vai ser enganado até muito mais. Veja aqui, ó, a questão do bullying, do bulinar, está aqui. Porque o homem que engana o seu próximo e diz: ah, é brincadeira, é a mesma coisa. Fica tirando onda, tirando sarro do seu próximo. Isso não é agradável. Eu não estou falando aqui de brincadeiras sadias, que faz até a pessoa rir, que é bom coração e tal. Eu estou falando de perversidade. Estou falando de sujeito dar uma porrada no cara e diz: não, é brincadeira, eu gosto de ti. Dá um tapa na cara, dá chutes e pontapés, violentar o próximo e diz: é brincadeira, tô brincando. Que brincadeira estúpida é essa? Como eu via isso na minha adolescência, né? Pessoas humilhando os seus próximos, o seu próximo, né? Brincadeiras estúpidas, socos e pontapés, grupinhos se reunindo para bater em outrem. E eu sofri isso, fui vítima. Não é coitadismo, não é autovitimização, mas sim a pura realidade. Como vi outras pessoas e me solidarizei com elas, tive compaixão, né? Inclusive um primo meu que isso já faz muito tempo. Ele veio a ter 6, 7 anos e 4, 5, 6 marmanjos da idade dele, até maior, com 9, 10 anos, pegaram ele para Cristo, né? E começaram a espancar ele do nada, sem ele fazer nada, porque ele era tímido. E se eu não separasse aquela briga,
Ele tinha apanhado uma coça daquelas, né? Poderia até ter ido para o hospital ou coisa maior e grave ter ocorrido. Eu tive que dar um intimato para eles: olha, se vocês fizerem isso novamente, vocês todos vão, né? E eu era mais velho. Então veja só, essa competição, né? Essa guerra, esse conflito do ter poder, de ganhar espaço, já começa desde a infância e da adolescência. Não, nós somos os poderosos, nós somos assim. São até incentivados pelos pais que não têm sapiência alguma, que acham que as coisas se resolvem à base de brincadeiras estúpidas e de briguinhas tolas. Se eu for ficar aqui meditando nesse versículo, meu Deus do céu, passamos aqui horas e horas falando, né? Quantas coisas que nos fazem diz que é brincadeira. Não, é brincadeira, já vou retificar, já vou corrigir, já vou fazer de volta. Então há desses que diz que é por brincadeira. Brincadeira uma ova. Se toda brincadeira fosse assim, né? Brincadeiras estúpidas. Esse não é o verdadeiro lado lúdico que isso tem que ter, né? Ou o verdadeiro lado lúdico que os pedagogos, professores devem realizar com as crianças, né? Aliás, pela brincadeira se aprende, né? E especialistas nessa área da pedagogia assim afirmam que é uma brincadeira que realmente faz bem, não essas brincadeiras qualquer aí, né? Sem lenga e fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Vamos ver o que diz na Nova Versão, capítulo 21. Não, 20, né? Sem lenha e fogueira se apaga, sem um caluniador morre a contenda, é óbvio. Não tendo caluniador, sem lenha, sem fogueira, né? Sem lenha a fogueira se apaga, né? Tem que ter lenha para continuar o fogo aceso, a fogueira. Tem que ter caluniador para que a contenda continue. Morrendo o sujeito, acabou-se tudo. Então, pensamos nesse sentido, né? De eliminar, entre aspas, o caluniador. E existem meios, que não precisa ser pelas vias de fato, mas sim pela justiça, né? Direito penal e direito civil estão aí para recorrer, aliás, para ajudar, auxiliar a esses que recorrerem ao Poder Judiciário. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. Verdade. Você anda com um sujeito briguento ou com uma sujeita barraqueira, você está sujeito a isso. A se incomodar com pouca coisa, com coisas que você não quer. Então evita-os. Saia, parte. Seja em qualquer lugar, seja em qualquer esfera social que você está convivendo, ou que você vive, ou está inserido, ou é que seja a pessoa que seja próxima com você, olha, vê como é que é, ruja. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, desce saborosos até o íntimo, né? É claro, desce saborosos, mas depois, né, final é amargoso, desastroso. É gostoso falar mal dos outros, né? Se não fosse saborioso, se não fosse prazeroso, ninguém falava, né? E inclusive tem relatos científicos que foi por conta da fofoca e do mexerico que nós desenvolvemos a fala, a comunicação. São mais tagarelas, né? Gostam de estar falando da vida alheia, inventando quando não tem assunto, inventa assunto, crio, não, fulano lá, olha, eu vi ele lá fazendo isso, mas ele nem viu fulano, só criou um factoide, né? Criou ali um fato mentiroso para suprir a carência de falação, ou assim, de comunicação, entre aspas, comunicação sórdida, né? Suja, imunda. É brincadeira. Você passa aí caminhando, ou quando você tá a trabalho, só para averiguar, só para perceber
qualquer ambiente que você esteja social, o que as pessoas estão falando? Olha fulano, onde que ele vai? O que ele está fazendo? Olha a camisa dele, olha o cabelo dele, olha, cortou o cabelo, olha, fez a barba. Eles comentam de tudo, os pés e a cabeça, né? Principalmente as mulheres, que falam mais de 10 mil palavras por dia. Isso é científico. Olha o jeitinho dele, olha, não sei não, é duvidoso, eu acho que ele é homossexual. Olha como é que ele anda, olha, agora tá boçal demais. Agora acho que tá correndo a barriga. Não tem que... Não tendo o que se falar, inventa, né? Não tem no sentido de que elas não passam um segundo sequer sem falar. Se tiver alguém passando ao redor, ela vai dar cuidando falando: olha a fulaninha, agora acha que é tal. Até delas mesmo elas falam, imagino dos homens e dos outros. E não é só mulheres também, né? Sejamos francos, tem muitos homens aí tagarelas, né? Mexeriqueiros, homens que são até considerados como fofoqueiros aí, né? E até dizem que esses tais são os maricas, né? Porque os homossexuais é que até falam mais do que mulheres, né? Eu estava pensando esses dias que não tem Maria da Penha para os homossexuais, né? Não a favor deles de serem vítimas, mas eles de serem autores. Porque se você procurar, você vê homossexuais batendo em mulheres. E eles não gostam dela, sua falciane, sua falsa, e isso e aquilo e tal. Tem até um canal aí no YouTube do sujeito. Acho até interessante o que ele fala, é até cômico. E ele bate em mulheres, né? Ou diz que bate. Então veja só, o homem não pode bater. Eu sou, claro, a favor, né? Agora parece que o homossexual pode, principalmente nas entojadas, né? É uma brincadeira à parte aqui, não sou a favor de violência contra a mulher, não. Mas é pra você ver, né? Como as coisas são mudadas. E olha, sinceramente, muitas dessas mulheres faladeiras por demais, que não tem autocontrole, até merecem um tabefe na cara, né? Se não dos homossexuais, mas de outras mulheres. Porque realmente é uma falta de bom senso e de sabedoria, né? É claro que aquela que é cristã é mais controlada, assim espero, né? Não é bem assim também não, né? Por isso que Paulo falou, e muitos interpretam ele de uma maneira equivocada, chamando ele de misógino, e também dizendo que a Bíblia é misógina, que faz aversão às mulheres, quando ele diz para as mulheres ficar caladas no culto. Não é que elas não podem se manifestar, é porque elas são tagarelas, elas falam tudo demais. Imagina se não tiver uma repreensão nesse sentido. Se já tendo, elas falam. Imagina. Mas também ele falou para Tito, Timóteo, que elas não devem ensinar. Mas não é ensinar na igreja. Aliás, é ensinar talvez na igreja, mas não ensinar em outros lugares, até na igreja se pode. E ali elas também, das pervertidas. Você tem que analisar bem também o contexto e o texto original do grego, né? A colocar uma tradução mais fidedigna. Você não está percebendo que aqui que essa tradução da Almeida mais antiga, não atualizada, do livro de Provérbios, Velho Testamento, onde foi escrito no aramaico ou hebraico, possivelmente no hebraico mais antigo, já tem diferença se nós formos trazer para a nova versão internacional, né? E até na nova versão internacional os versículos são mais claros. Então imagina, será que foi aquilo que Paulo quis falar mesmo? Ou ele quis banir, foi com as tagarelas, com as faladeiras? Eu penso nesse sentido. Vamos seguindo aqui. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. É verdade. Como, né? Camada de esmalte, né? Colocar um esmaltinho nas mãos e tal. Sobre um vaso de barro, mas é sobre o vaso de barro. Vamos ver o que diz na versão antiga aqui da Almeida. Como o caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. É uma mudança grande, né? Como uma camada de esmalte sobre
vaso de barro, os lábios amistosos que produzem amizades, que são cativos, que fazem as pessoas acreditarem que esta que está falando com ela seja uma pessoa legal, bacana para ter amizade. Ela pode ocultar exatamente o coração mal, perverso, né? Tudo que te agrada, ou todos que te agradam, te enganam, já diz o filósofo. Tome muito cuidado com esses que são bonzinhos demais, né? Algum interesse está por trás do pano, interesse esse maléfico. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. É verdade. Quem odeia a pessoa, né, se faz de bonzinho, é astuto, é que luz, vende sapatinho de algodão, fazendo de teu amigo, para te passar a perna, né? Puxar o teu tapete, fazer mal para você, para sua família, por aí em diante. Tomais cuidado com esse sujeito, com esse tipo de pessoas. E como eu já me equivoquei exatamente com esses tolos perversos e pessoas cheias de ódio, hein? Amante de si mesmo, pessoas que têm uma mágoa, nutrindo aquela mágoa, aquele ressentimento, para depois dar um golpe em você, depois te enganar. Tome muito cuidado, inclusive de fazer o mal pro próximo, porque mais tarde ele pode vir cobrar de você de alguma maneira, né? Ou se vingar de você e você nem se percebe, até esqueceu. Embora a sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois o seu coração está cheio de maldade. É verdade, né? Docinho, docinho demais, docinho de coco, oh maravilha, né? É o versículo 25, vamos ver o que diz na velha versão da Almeida. Quando te suplicar com a sua voz, não fies nele, não confie, porque 7 abominações há no seu coração. 7, a palavra 7 já está dizendo cheio, pleno, né? O nome de 7 é perfeição e plenitude. Então o seu coração está cheio de maldade, cheio de perversidade. Ai. Cuidado com esse tipo de gente, né? Cuidado com os beijinhos de Judas, com os abraços da Banduá. Cuidado com esse tipo de gente aí. Cuidado com os choros de crocodilos. Cuidado. Nem tudo é o que parece. Parece é. Todo cuidado é pouco. Ele pode fingir posto em público, é óbvio, né? Mais cedo ou mais tarde, tudo se revela, nada fica oculto. A minha avó dizia que a terra não quer nada encoberto. Não é a terra, é o próprio Deus. É um ditado, né, que ela aprendeu. Então é verdade, nada fica oculto, tudo é revelado, no telhado, no terraço, acerca disso. Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, essa rolará de volta sobre ele. Aconteceu com o personagem bíblico. Você lembra de Amas, ou Amas, com H, e Mardoqueu? Amas queria colocar Mardoqueu na cova, mas ele caiu na mesma cova que ele fez para ele próprio, para Mardoqueu. O cativeiro é mudado, né? Quem quer fazer o mal, no mal vai cair. Isso é a lei da vida, né? Quem com ferro ferra, com ferro será ferido. É o ditado. Toma cuidado, meus caros. Vamos ser cristãos de fato. É difícil, a carne é fraca, mas o espírito é forte. Vamos dar mais vazão, lugar para o Espírito de Deus trabalhar. E por fim, a língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína, né? Vamos ver o que diz na velha versão. A língua falsa aborrece aqueles a quem ela tem maravilhado, e a boca lisonjeira obra a ruína. E é de fato, né? Essas bocas felinas, a língua mentirosa, perversa, odeia aqueles a quem ferem. Odeia aqueles que ela está ferindo, obviamente, por isso que ela está mentindo. E a boca lisonjeira provoca a ruína, só que vai ter a consequência, ambas terão, né? Ambas as pessoas que assim procedem.
Que Deus os abençoe e até a próxima meditação do livro de Provérbios, onde abordaremos o capítulo 27. Não adianta a gente estar falando mais do mesmo, que eu já falei dessas temáticas em outros capítulos que meditamos aqui do livro de Provérbios, tá? Até mais.